estamos na Palavra do Consultor. Meu nome é Henrique Moino. Meu Pedro Francisco Filho, e hoje nós vamos falar sobre sequências operacionais dentro de um projeto de implantação florestal, seja ela qual for a espécie. Nessas condições, Henrique, como que funciona? Nós temos que fazer o mapeamento da área, como nós havíamos comentado anteriormente, separação de talhões, como que funciona cada passo a passo dessa sequência operacional. Exatamente, Pedro. Uma vez que nós adotamos um objetivo dentro da propriedade rural e, consequentemente, fazemos um cronograma de atuação, pensando no mapa de uso e ocupação do ano 2012, 2013, assim por diante, nós devemos dividir essas unidades produtivas em talhões, uma vez que cada talhão tem um planejamento operacional diferente e, consequentemente, custos operacionais diferentes dentro de uma mesma propriedade. Isso significa que nós não temos o mesmo custo na mesma propriedade para todos os talhões? Exatamente. Partindo do pressuposto que dentro de uma mesma propriedade cada talhão tem suas características, nós teremos um planejamento operacional diferente de um a outro. Ou seja, tendo atividades diferentes, nós teremos custos diferentes, nós teremos rendimentos diferentes e nós teremos cronogramas diferentes. Consequentemente, nós teremos rendimentos e lucros esperados diferentes de talhão para talhão. Isso pode, dentro de uma mesma propriedade, ter taxas variáveis de até 100% ou superiores, de um talhão a outro. Então significa que na sequência operacional, por exemplo, tem área que não precisa controlar formiga, eu tenho que fazer esse mapeamento antes, limpeza da área, coleta de solos, a correção desses solos, os insumos. Tem área que não precisa de calcário, tem área que precisa um pouco, tem área que precisa muito. E é isso mesmo? Exato. Nós precisamos conciliar as recomendações técnicas a um cronograma de operação muito preciso e trabalhar com o máximo possível de racionalização de insumos, ou seja, o maior rendimento possível com o mínimo emprego de insumos possível. A consequência disso tudo é o maior balanço e a maior lucratividade. Isso significa que nós precisamos, para toda essa sequência operacional, desde limpeza da área, formiga, todos os controles e esse mapeamento geral e operações a serem realizadas, nós precisamos aí da quantidade de pessoas adequada, nós precisamos de um fluxograma, um cronograma mensal de atividades, tem atividades que podem ser feitas em um período seco, outro mais chuvoso. Como é que funciona tudo isso? Como é que funciona esse fluxograma? Cada talhão tem o seu fluxograma, de acordo com as suas necessidades. Esses fluxogramas me indicarão, de maneira organizada, qual atividade eu devo fazer previamente, de uma maneira lógica, sempre levando em consideração a técnica perante a implantação florestal. Isso significa que nós precisamos fazer um cronograma inicial e total para cada talhão específico, para seguir um cronograma de atividades, de operações, mediante mão de obra, mediante toda a sequência operacional, para não fugir do planejamento da área e não ter surpresa posteriormente, mediante o custo-benefício desse investimento e retorno que nós esperamos também? Sim. Qual que é a grande vantagem de fazer esse controle mediante o uso do fluxograma e outras ferramentas gerenciais? É saber exatamente qual seria a previsão para a realização de cada uma dessas atividades e o tempo que foi gasto na concretização dessas atividades. Sabendo isso, eu posso justamente identificar todos os meus gargalos produtivos no planejamento e implantação do talhão e consequentemente, fazer uma correção no meu próximo ano produtivo. Para não ter surpresa. Para não ter surpresa. E como funciona esse fluxograma? Será que a gente pode ter uma ideia de um talhão, como ele pode ser realizado, esse fluxograma? Bem simples, logicamente não entrando em termos técnicos, mas bem simplificado na propriedade? Perfeito. Vamos dar uma conferida no fluxograma. Eu vou decorrer agora a respeito dos tópicos que nós abrangemos nesse fluxograma geral. E a partir desse fluxograma nós iremos desenvolver fluxogramas específicos para cada talhão. Então, primeiramente, nós realizamos o mapeamento da propriedade. Nesse mapeamento nós identificamos se o solo é raso ou não. Se o solo for raso, nós iremos optar pela implantação de pinos. Caso contrário, nós iremos implantar eucalipto. Existe ocorrência de geadas nesse talhão?
Se essa afirmativa for positiva, nós devemos trabalhar com material de eucalipto subtropical. Caso contrário, nós trabalharemos com eucalipto tropical. O passo seguinte no fluxograma é a determinação da espécie. Posteriormente, nós realizamos a coleta de solos e já fazemos a identificação se existe ocorrência de formigas cortadeiras nesse talhão ou não. Se houver ocorrência de formigas cortadeiras, obviamente fazemos o controle. Caso contrário, nós identificamos a informação se essa área é abandonada ou se ela está tendo um uso produtivo previamente. Se a área for abandonada, nós devemos proceder 3 etapas: limpeza de área, dimensionamento de estradas e aplicação de herbicida pré-plantio. Caso essa área não for abandonada, nós partimos direto para a etapa de aplicação de herbicida pré-plantio. Saindo os laudos técnicos de análise química dos solos, nós averiguamos se é necessária a correção de solos ou não. Se for averiguada a necessidade de uso de corretivos na área, nós devemos fazer a aquisição dos insumos e posterior aplicação de corretivos. Caso contrário, não seja necessária a correção de solos, nós devemos averiguar, esse talhão é apto ao uso de maquinário ou não? Se ele for apto ao uso de maquinário, nós fazemos a incorporação de corretivos. Caso contrário, nós iniciamos o berçamento manual para o posterior plantio. Em um talhão onde eu posso usar o artifício da mecanização e eu já fiz a incorporação de corretivos, eu devo analisar a declividade foi superior a 5%. Se ela foi superior a 5%, eu devo trabalhar a conservação de solos dela. Caso contrário, eu já passo para a etapa de subsolagem da área. O próximo passo é o plantio. Após o plantio, eu necessito aferir se houve uma mortalidade de muda superior a 5%. Se essa afirmativa for positiva, eu necessito fazer o replantio. A próxima etapa seria a aplicação de herbicidas pós-plantio, roçadas e coleta de tecido vegetal. Caso minha mortalidade for inferior a 5% de mudas, eu já vou direto para a etapa de aplicação de herbicida pós-plantio, eliminando o replantio. Uma vez realizada a coleta de tecido vegetal, eu preciso averiguar se é necessária uma adubação de cobertura, isso mediante o DRIS. Ou seja, eu vou averiguar se existe o equilíbrio nutricional da minha floresta e se será necessária adubação. Se for necessário realizar uma adubação de cobertura, eu irei realizar a aquisição de insumos e a aplicação de fertilizantes. Caso contrário, eu elimino essas 2 etapas e já vou direto para o meu manejo do talhão, que nesse caso configura desramas. Como vocês viram, eu demonstrei a importância do uso do fluxograma para a determinação de quais atividades irei realizar em cada talhão dentro do meu empreendimento. Desta maneira fica muito mais fácil de gerenciar as atividades e os rendimentos dentro da propriedade rural. Nos vemos na próxima Palavra do Consultor. Até lá!